Agora a gente vai falar sobre o número de casos de demência que cresce rapidamente na América Latina e afeta milhões de idosos e traz desafios para as famílias e o sistema de saúde. O que está por trás desse aumento? Vamos entender melhor esse cenário e o impacto na vida dos pacientes e de seus familiares, conversando com a Thaís Bento Lima, que é gerontóloga. Bom dia e bem-vinda ao Brasil Hoje. Olá a todos, bom dia Daiane e equipe, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, Thaís, eu queria que você respondesse para a gente o que explica esse aumento nos casos da demência na América Latina? Bom, um dos fatores que explicam este aumento é o próprio envelhecimento populacional. Então, a expectativa de vida da população aumentou de forma significativa e, ao mesmo tempo, com esse aumento da expectativa de vida, muitas pessoas elas envelheceram com hábitos de vida inapropriados, inadequados e atingiram uma maior longevidade. Além disso, os estudos têm destacado que, principalmente em mulheres, as alterações hormonais, elas podem ser fatores de riscos importantes para quadros demenciais numa fase da vida mais avançada. E a própria mudança que acontece no cérebro, decorrente do envelhecimento em relação à mudança de estrutura, de tamanho do cérebro, mudanças relacionadas à circulação sanguínea. E aí, nesse sentido, se o indivíduo tem hábitos de vida que são negativos, ele acaba tendo uma chance maior de desenvolver demência. Mas também não significa que todo indivíduo idoso ele terá demência. Mas a gente sabe que a idade é o principal fator de risco não genético. E como que pode prevenir? Bom, hoje nós sabemos que muitos fatores de riscos, eles podem ser modificáveis. E a gente previne através de estimulação cognitiva, que popularmente é chamado de exercício para ginástica para o cérebro. Esses exercícios, eles ajudam o cérebro a se manter desafiado, estimulado e fortalecido. Temos também a interação social, que é um fator muito importante, porque quanto mais um indivíduo ficar isolado socialmente, menos estimulado também vai ser seu cérebro, porque ele vai se comunicar menos com as pessoas. Controlar doenças crônicas como hipertensão, pressão alta, no caso, diabetes. O indivíduo até pode estar com a patologia, mas se ele estiver estabilizado, ele minimiza os riscos de desenvolver demência. Obesidade também é um fator de risco importante, mas que pode ser modificado. Assim como o alcoolismo, né, um uso excessivo e crônico do álcool é um fator de risco também para demências, e o sedentarismo, o indivíduo não realizar atividades físicas mínimas regulares, ele se torna mais propenso a ter os gatilhos que vão fazer com que uma demência, como a doença de Alzheimer, ela se manifeste. Uhum. Doutora, e quais que seriam os sinais assim, que a gente poderia notar para poder ajudar a pessoa? Bom, esquecimentos, de modo geral, eles são comuns no envelhecimento. No entanto, quando a pessoa ela se torna muito repetitiva, ela repete muitas perguntas num curto espaço de tempo, ou até mesmo o que ela já contou num curto espaço de tempo. Quando essa pessoa começa a se perder em relação a compromissos, a informações relevantes da sua rotina, e, ao mesmo tempo, essas dificuldades começam a interferir na qualidade da execução da sua rotina diária,
é quando os sinais de alerta devem ser levantados. Aquela pessoa que começa a ter muita dificuldade para falar frases completas, que esquece muitas palavras que queria dizer e não completa a sua ideia numa conversa. E o parâmetro principal é o quanto essas dificuldades começam a interferir na vida cotidiana da pessoa. Mas existem outros aspectos, mudanças de humor muito bruscas, como o indivíduo ficar mal-humorado num período do dia e, de repente, ele fica com humor diferente, infantilizado, ou até mesmo alterações de comportamento, falando coisas inapropriadas para as pessoas que antes ele não falaria, um problema do julgamento, de entender que algumas situações podem ser constrangedoras e que em outras a gente precisa se pôr no lugar das pessoas. São aspectos que ficam prejudicados no início de uma doença neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer. Uhum. Doutora, e como que a gente pode acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas? Bom, primeiro é importante desmistificar que alguns problemas não são característicos do envelhecimento e que se a qualidade de vida daquela pessoa em relação à sua profissão, à sua vida social, familiar, ela começou a ficar afetada, ela começou a ficar diferente, é importante acender sinais de alerta para procurar a ajuda de um especialista. Muitas vezes a gente ouve as famílias dizerem: eu percebi que alguns sinais estavam acontecendo, mas eu achava que acontecia com todas as pessoas idosas. E apenas hoje, depois de 3 anos, que eu vi meu pai manifestando alguns sintomas, minha mãe, eu entendi que já era o começo de manifestações, que aquilo não era normal. Um outro ponto que a gente destaca muito para os familiares é que eles precisam sempre observar como a pessoa era em relação a ela mesma. Então, por exemplo, aquela pessoa que sempre foi uma pessoa cuidadosa com sua aparência, de repente apresenta desmotivação para tomar banho, para trocar de roupa, está sempre usando a mesma roupa e diz que a roupa está limpa. Aquela pessoa que fica com um temperamento mais explosivo, que começa a achar que os outros estão roubando, né, os seus pertences. São sinais de alerta, né? E, inclusive, essa dificuldade importante de retenção de memória recente num curto espaço de tempo. Porque o indivíduo, quando ele está com um quadro de uma demência, principalmente com a doença de Alzheimer, esta pessoa ela não retém informações adequadamente num curto espaço de tempo. E ela, inclusive, começa a confundir nomes de familiares. Eu vou dar até um exemplo mais simples, mas, por exemplo, um dia, né, uma paciente que tinha um cachorro de longa data na sua residência, né, era o cachorro da família, perguntou para a família quem era aquele cachorro, de quem era e se tinham adquirido, né, há pouco tempo. E o animal, né, o animal já estava há muitos anos como sendo um animal de estimação da família. Então, no início a gente acha engraçado, né? As pessoas que não entendem que são características patológicas, elas riem, né? Elas falam: meu pai estava brigando com o espelho, meu pai foi dirigir no lugar do carona ao invés de dirigir no lugar do motorista. Aí vão achando engraçado porque desconhecem. Então, trazer essa temática é importante para que a gente desmistifique os cuidados com a saúde mental. Porque quanto antes uma pessoa tiver um diagnóstico, mais tempo esse quadro fica estabilizado. Ótimo, doutora. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço também a oportunidade e finalizo só deixando um recado que nunca vai ser tarde
para começar a cuidar da saúde do cérebro, e recomendo a todos que nos assistem, que nos ouvem, para cuidar da saúde do cérebro, para ter um envelhecimento saudável e com autonomia. Muito obrigada. Ótimo, obrigada.